Olá, eu sou o Ney Machado, pastor da NCC aqui de Camboriú. Eu quero convidar você para assistir uma mensagem gravada em um dos nossos cultos aqui no domingo. Abra o seu coração e seja edificado através de um louvor e uma palavra. No final da mensagem, eu quero fazer uma oração com você. Sobre terra e céu, tudo está em sua
que na cruz resgatou, nova vida deu, salvar o pecador. Jesus, meu libertador. Jesus, Salvador, o Filho de Deus, seu perdão me alcançou, minha morte morreu, o seu sangue lavou. Jesus, meu libertador. Jesus, meu libertador. Diga assim comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falarei palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque em minha boca existe o milagre. Diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem forte, adore, exalte, glorifique Ele com todo o teu coração. Deus seja louvado. Tome seu lugar, por gentileza, que a paz do Senhor reine nos vossos corações. Você que está aqui esta noite, você que está nos assistindo de casa, assim como foi dado as boas-vindas, sejam todos bem-vindos, sintam-se abençoados, agraciados com todo o favor de Deus sobre a tua casa, a tua família. Marcos já antecedeu, o pastor Marcos disse que estamos encerrando esse período de pandemia. Graças a Deus, está voltando ao normal. A gente voltou aos grupos familiares esta semana, estamos voltando às atividades da igreja. Logo nós vamos estar preparando a escola bíblica infantil, aqui nos cultos, para receber também as crianças. Estamos nos preparando para este retorno, com todas as exigências, com tudo aquilo que nos é recomendado, mas estamos retornando aos poucos. E eu quero incentivar você a congregar, a estar aqui na igreja, louvando, celebrando, bendizendo ao Senhor. Estarmos juntos é muito importante para que nós possamos juntos celebrar, glorificar, bendizer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Obrigado. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. No mês de setembro, nós estamos conversando sobre um tema que é tempo de levantar. Tempo de levantar. E algumas semanas atrás, eu estava num tempo de devocional aqui na igreja, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração esta palavra, que é tempo de nós nos levantarmos. E então eu tenho trazido um entendimento a respeito disso no primeira semana, no primeiro domingo de setembro. Conversávamos sobre levantarmos na palavra, nos levantarmos na palavra. Semana passada falávamos sobre nos levantarmos para desfrutar da herança que nós temos em Cristo Jesus. E esta noite eu quero conversar com você sobre nos levantarmos em nossa identidade de filhos de Deus. Fala assim: eu sou filho de Deus. Amém? Você está aí? Amém? Estamos em poucos aqui, mas podemos dizer mais forte. Diga assim: eu sou filho de Deus. Amém? Aleluia. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de fortaleza, de amor e de moderação ou equilíbrio. Sempre quando eu olhava para esse texto, que Deus não nos deu espírito de medo, fazia muito sentido para mim Deus ter nos dado um espírito de amor, porque podemos somente amar como Deus ama se Ele colocar em nós o espírito de amor, porque o nosso amor ele é egoísta, o nosso amor ele é meritório, o nosso amor ele é condicional, mas Deus nos ama incondicionalmente. E assim Ele nos aconselha a amar.
Jesus disse: um novo mandamento eu te dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então só podemos amar se nós temos de Deus um espírito de amor. Também faz muito sentido o espírito de fortaleza ou o espírito de poder. Espírito de poder. Temos o espírito de poder é porque nós não conseguimos vencer as batalhas da vida do dia a dia, não conseguimos vencer as tentações que nos sobrevêm, se não for pelo poder derramado em nós pelo Espírito Santo. Você não consegue vencer a luta da carne se não for pelo poder do Espírito Santo. Então o texto está dizendo: Deus não deu a você um espírito de medo, Ele te deu um espírito de amor e Ele te deu um espírito de poder. Mas Ele continua dizendo que Ele nos deu um terceiro espírito, que é o espírito de moderação, ou o espírito de equilíbrio. E quando eu lia esse texto, espírito de equilíbrio, sempre me perguntava qual a razão de Deus ter nos dado esse espírito, que é um espírito de moderação, que é um espírito de equilíbrio. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que esse espírito de equilíbrio aparece muitas vezes na Bíblia. Quando Deus fez o homem, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito. Ele criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou a sua imagem e semelhança. Esse homem no Éden, criado por Deus, ele não tinha falta de nada. Ele não sentia necessidade de coisa alguma. Tudo ele possuía em abundância e nada ele tinha falta, nada ele sentia falta. Porém, quando o homem pecou, quando o homem errou, entrou o pecado no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, juntamente com o pecado entrou o desequilíbrio. O desequilíbrio na vida do homem e em toda a criação de Deus passou a ter o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele trouxe muitos transtornos para o homem e para a humanidade em si. Com isso, o homem também passou a sentir medo. A primeira coisa, o primeiro sentimento que o homem sente quando ele peca, ele sente medo. Por isso que o texto que nós estamos lendo é: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo. O medo começou a agir e governar o coração do homem por causa do pecado e por causa do desequilíbrio. Até então, o homem nunca tinha falta ou necessidade de coisa alguma. Ele não tinha falta nem sequer de roupa. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, ambos no jardim do Éden estavam nus. E a Bíblia diz o seguinte: e eles não se envergonhavam e não sentiam falta. Mas quando entrou o pecado, a primeira coisa que eles sentiram falta é de uma roupa. Eles foram em uma árvore, pegaram folhas para criar aventais, para criar roupas, para que eles pudessem vestir. Então o homem começou a sentir necessidade de coisas. E ele percebeu a escassez. E com esse desequilíbrio, e é isso que eu quero falar na primeira parte da mensagem, ele começou a experimentar duas coisas que trazem o desequilíbrio. Primeiro é a escassez. Segundo é o excesso. Escassez e excesso. Havia agora no homem escassez, falta, e aquilo que não tinha falta era excesso, era demais. Tanto a escassez como o excesso na vida do homem trazem transtornos gravíssimos. Por exemplo, para que nós tenhamos o nosso humor equilibrado, nós temos substâncias certas, nas medidas corretas do nosso físico, do nosso corpo. Se essas substâncias elas estiverem alteradas para excesso de substância, por exemplo, as vitaminas, se você tiver excesso de vitamina, isso pode trazer transtorno ao teu físico. Assim como se você tiver escassez, assim como se você tiver falta de vitamina, isso traz transtornos ao teu físico. E o homem começa a experimentar esse desequilíbrio de excesso e de escassez. As substâncias do corpo humano,
elas precisam estar equilibradas na medida certa, na medida correta. Por isso que quando procura-se um psicólogo, ou melhor, um psiquiatra, ele vai trazer um medicamento aonde colocam as substâncias equilibradas para que você não tenha desequilíbrios no seu humor. Depressão ou ansiedade. Alguém já disse que a depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro hoje. Então, tanto o excesso como a escassez, elas trazem transtornos na vida do homem. E esses dois polos começam a acontecer em diversas áreas da nossa vida. A nossa vida é como se fosse formada por um grande armário com várias gavetas. E cada gaveta é uma parte da nossa vida, é uma parte da nossa história. Por exemplo, você tem a sua vida espiritual, você tem a sua vida ministerial, você tem a sua vida matrimonial para os que são casados, você tem a sua vida familiar, o convívio na família, você tem a sua vida social, você tem a sua vida, enfim, profissional, você tem a sua vida financeira, você tem a sua vida física. E quando isso está em desequilíbrio, consequentemente, uma área é afetada, consequentemente, outras áreas podem também ser afetadas. E então você tem excesso ou falta. Excesso ou falta. Não importa qual área for. Se você tiver excesso, é prejudicial. E se você tiver falta, também é prejudicial. Quer ver uma coisa? Um relacionamento, por exemplo, ciúmes. Ciúmes é bom, mas se for em excesso, ele se torna prejudicial. Se for em falta, ele também se torna prejudicial. Alguém pode dizer, pastor, mas Deus não é um Deus de abundância? Sim, Ele é um Deus de abundância, Ele não é um Deus de excesso. Por exemplo, nossa vida financeira, a escassez é terrível na vida financeira. Se você não tiver finanças, se você não tiver dinheiro, se você não tiver condições para se manter, quem sabe, até o básico, isso traz transtornos em muitas áreas da sua vida, porque a escassez está operando sobre você. O desequilíbrio está operando na sua vida financeira. Agora, o excesso também é verdadeiro. O excesso é quando a riqueza ela é buscada, a riqueza pela riqueza, temos riqueza pela riqueza. Isso traz transtorno. Quantas vezes apenas a riqueza pela riqueza trouxe pais contra filhos, irmãos contra irmãos, o desequilíbrio na família, o desequilíbrio na casa, o desequilíbrio na história dessa pessoa. Então o excesso e a escassez, ela é terrível em qualquer área. Qual a diferença do excesso e da abundância? O excesso é quando você quer colocar tudo em um único lugar e suprimir este lugar com aquela situação. A abundância é quando transborda. Isso quer dizer que Deus é o Deus de abundância. E falando na nossa vida financeira, como estávamos falando, Deus quer abundar na nossa vida financeira. Mas a abundância não é excesso, não é apenas enriquecer-te para enriquecer-te, não é você ter para ter. Isso traz muitas vezes soberba e orgulho, poderio sobre os outros, achando que somos melhores que os outros. Mas abundância é quando nós temos para nós mesmos e temos para propósitos que Deus nos leva, para abençoar os outros, para suprir outros, para cuidar de outros, para atender outros. Isto é abundância. Por exemplo, Deus te dá poder, graça, favor, enche a tua vida espiritual. Não é para você ser forte espiritualmente, não. É para que você possa ser forte espiritualmente para você e para que você possa suprir aos outros. Isto é abundância. Isto é quando você é suprido, mas você diz, eu sou abundante naquilo que o Senhor está me dando, eu posso suprir outras pessoas, eu posso cuidar de outras pessoas, eu posso atender outras pessoas. Em alguns lugares, onde houver escassez, você está abundante, você vai suprir essa escassez. Isso quer dizer que vai trazer equilíbrio em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Nós sabemos que tudo que é pouco é prejudicial. E tudo que é em excesso também é muito prejudicial. O excesso não. Deus não é um Deus de excesso.
Deus é um Deus de abundância. A diferença do excesso e da abundância é que o excesso pensa somente em mim. Eu quero para mim, eu preciso, eu necessito, eu tenho que ter, eu tenho que obter, eu tenho que colocar em mim. Mas a abundância pensa em mim e pensa também nas pessoas. Pensa em mim e pensa nos que estão em minha volta. Pensa em mim e pensa naqueles que também precisam daquilo que Deus tem colocado na minha vida em abundância. Por esta razão, Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de amor. Deus nos deu um espírito de poder e Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Deus nos deu um espírito de moderação. Quando o homem pecou, ele só não passou a ter desequilíbrio, que resultou em todas as mazelas do ser humano, mas ele perdeu a sua verdadeira identidade. Todas as pessoas que não são governadas em alguma área é porque elas têm problema na sua identidade. Por exemplo, todas as pessoas que não conseguem governar a sua vida sexual, elas têm desejos desgovernados, ela tem desejos descontrolados, leva ela a ter ações pecaminosas. Por qual razão? Pela falta da sua identidade. As pessoas que não têm controle, por exemplo, nos vícios, nas bebidas, em tantas outras coisas que elas necessitam, é porque elas têm falta da sua identidade. Elas têm desequilíbrio na sua identidade. Quando o homem pecou, o mundo não apenas entrou em desequilíbrio, mas o homem perdeu a sua verdadeira identidade, aquilo pelo qual ele foi criado. Olha só em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, diz assim, livro de Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte, Gênesis capítulo 1 e o verso de número 26, ele diz assim: E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A verdadeira identidade do homem é ser como Deus é. Tudo aquilo que havia em Deus, havia no homem. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você sabia que o homem não foi criado no pó da terra? Não foi criado no pó da terra? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Isso quer dizer que formar é diferente de criar. Como que Deus criou o homem? Deus criou o homem a partir dele. Ele disse, façamos o homem, criamos o homem conforme a nossa identidade. Então, do pó da terra, ele faz um boneco e ele sopra sobre esse boneco o homem que ele havia criado a partir dele. Isso quer dizer que quando o homem foi criado, o homem não tinha falta de nada. Algumas vezes nós brincamos que quando o homem estava no jardim do Éden, ele olhou para o macaco tinha macaca. Ele olhou para o elefante tinha elefoa. Ele olhou para a Dilma disse que até o mosquito tinha mosquita, né? Ele olhou para, enfim, tudo que ele olhava tinha um casal. E ele estava só. Então ele ficou triste, abatido. E Deus resolveu então criar para o homem a mulher. Não. O homem não necessitava da mulher, porque o homem era completo em Deus. A mulher não foi dada para o homem porque o homem sentia falta. Com Deus, nenhuma falta o homem tinha. Deus olhou para o homem e disse, falhei uma disjuntora, falhei uma ajudadora, falhei alguém para estar ao seu lado, juntamente com você. Não porque o homem tinha falta, mas porque o amor de Deus é trazer sempre para o homem, sempre suprir a necessidade e dar para o homem aquilo que Deus compreende que o homem precisa. Não porque ele tem falta, não porque ele tem escassez, não porque ele tem necessidade, mas porque Deus, a partir do seu amor, fez isso.
Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e a sua semelhança. O homem tinha a mesma natureza de Deus, a mesma natureza que havia em Deus, havia no homem. Quando o homem pecou, o que o homem perdeu não foi apenas o jardim. O homem perdeu a posição de um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Olha só o que diz no livro de Lucas, capítulo de número 19, e o verso de número 10. Livro de Lucas, a Bíblia diz o seguinte, livro de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Escute algo. Não apenas seremos salvos para viver eternamente com Ele. Deus não veio apenas para salvar o homem. Olha só o que diz o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Não era quem havia se perdido, era o que. O homem não apenas perdeu a sua salvação, e o homem não apenas se perdeu, mas o homem perdeu uma posição, um lugar. O que se havia perdido? O que tinha se perdido era a posição de filho de Deus. Na semana passada nós falávamos sobre o filho pródigo. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 15, verso número 17. Diz o seguinte: e caindo ele em si. E o filho pródigo, quando gastou tudo que ele tinha pego do pai em herança, agora ele estava distante da casa do pai, ele estava passando necessidade, ele estava tendo escassez, e a Bíblia diz que em algum momento ele caiu em si. E ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? O pai não tem excesso, o pai tem abundância. Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. O verso do número 18 diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e voltarei para casa. Levantar-me-ei e irei para casa. Esse texto é muito usado em evangelização. Ele também serve para evangelizar, para aqueles que saem, se afastam da casa do pai, para retornarem. Mas eu não estou aqui pregando ele como evangelização. Eu estou falando que em algumas áreas da nossa vida, quem sabe nós precisamos nos levantar. Em algumas áreas da sua vida que está em desequilíbrio, você olha para a sua história, você olha para a sua vida, quem sabe a sua vida espiritual, a sua vida física, financeira, familiar, sentimental, matrimonial, está em desequilíbrio. Você precisa levantar-se, você precisa tomar essa posição de levantar, de sair da zona de conforto e ir para o Pai, peguei contra o céu e perante ti. Mas olha só o que o filho diz, o verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus empregados. Esta é a pior coisa de um filho de Deus. Pensar que porque ele pecou, pensar que porque ele errou, pensar porque a sua vida está desequilibrada, a sua vida, quem sabe, não está construída como Deus deseja que ela esteja construída. Achar que Deus não olha para você mais como filho. Esse é o grande problema das pessoas. Elas acreditam que Deus está esperando elas em casa, como o nosso pai estava nos esperando em casa quando nós fazíamos arte quando éramos pequenos, com uma cinta na mão, para nos bater, para nos açoitar, para nos humilhar. Não. Deus não está esperando você em casa dessa forma. Deus não está esperando você em casa dessa maneira. Por isso que muitas pessoas não se levantam, porque sobre elas vem condenação, sobre elas vem acusação, e elas dizem que eu não passo de um jornaleiro, eu não passo de um escravo, eu não passo de alguém que nunca vai ter, nunca vai obter, nunca vai alcançar. E muitas vezes as pessoas se levantam dessa maneira, se levantam dessa forma. O que eu estou propondo para você esta noite é você mudar esse pensamento. Vamos voltar no texto, o verso 20. O próximo diz o seguinte: levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quem correu aqui foi o pai, não foi o filho. O pai, quando viu o filho, moveu-se de íntima compaixão. Foi na direção do filho, abraçou, beijou. E o filho então lhe disse, verso 21, Pai, peguei contra o céu e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso número 22. Olha, volta no 20, Perdão, no 19, volta no 19. No 19. Ele diz o seguinte: eu vou dizer para o pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Vai no 21. No 21, e o filho diz: pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O que ele deveria dizer agora? Trata-me como um dos seus jornaleiros. Mas o filho não teve tempo de fazer isso. O pai disse aos seus servos: trazei-me a melhor roupa e vestido. Ponde o anel na mão e alpargas nos pés. Eu já falei sobre isso a semana passada. Se você não estava aqui a semana passada, eu quero incentivar você a assistir essa mensagem da semana passada, quando nós falávamos sobre isso. Mas o pai disse: traga, verso 23, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comei-o, e alegremos-nos. Olha o 24. Porque se meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Escute. O filho não tinha se perdido. O filho tinha ido para fora de casa. Ele tinha ido embora. O que tinha se perdido eram as parábolas anteriores. A ovelha tinha se perdido. E a ovelha não conseguia voltar para casa. A moeda tinha se perdido. Das 10 dracmas, uma mulher tinha uma corrente com 10 moedas e uma delas se perdeu. E a Bíblia diz que esta mulher vai à casa até encontrar essa moeda. Essa moeda estava perdida. A ovelha, ela sai de casa, ela sai do aprisco. O pastor vai atrás dela, porque ela tinha se perdido. Mas o filho não tinha se perdido. O filho saiu de casa. Aliás, o filho até sabia o caminho de volta. Pastor, mas por que o pai está dizendo: aqui está o meu filho, que estava morto e reviveu? Tinha se perdido e foi achado. Tinha se perdido na sua própria identidade. Quando ele volta para casa não como filho. Ele volta para casa querendo ser o quê? Um escravo. Ele não tinha se perdido, até porque ele sabia o caminho de casa. O pai estava aguardando ele. Mas o que ele tinha se perdido era na sua verdadeira identidade. Mas agora, quando ele chega diante do pai, ele diz: não me trate como filho. O pai não dá atenção para essa conversa do filho, porque ele sabia que essa conversa é de alguém que tinha se perdido na sua própria identidade. Mas ele diz: levante-se, vista o anel, vista a roupa, calce a sandália, porque você é o meu filho. Você estava morto, mas reviveu. Estava perdido na sua identidade, mas agora você foi achado, porque eu matei o cordeiro. O cordeiro está morto por tua causa, e nós vamos nos alegrar, porque você está de volta, em pé, na sua verdadeira identidade, como um filho amado do Pai. É isso que eu quero propor para você. Quem sabe em alguma área da sua vida está em desequilíbrio. E quem sabe você está temeroso, você está com medo. Você não sabe o que vai ser desta área da sua vida, ou o que vai ser da sua vida, ou o que vai ser da sua história. Mas Deus não te deu um espírito de medo. Deus te deu um espírito de amor. Deus te deu um espírito de poder. E Deus te deu um espírito de equilíbrio. Sabe o que é isso? Um espírito de equilíbrio. Nada é pouco na sua vida. E nada é em excesso na sua vida. Tudo que o Pai te dá é na medida certa, é na medida correta. E por mais que você pense que está faltando, por mais que você pense que você precisa correr até a primeira árvore, colher essa primeira árvore, fazer uma roupa para você, não faça isso. Corra para o Pai. O Pai tem um cordeiro preparado para matar, para festejar, porque você voltou para casa. E quando eu falo voltar para casa, não é porque alguém estava longe da igreja, não estou aqui evangelizando.
Eu estou falando daqui das tuas áreas da sua vida. As áreas da sua vida precisam estar na verdadeira identidade como um filho de Deus. Voltar para casa é você voltar-se para a sua verdadeira identidade como um filho amado do Pai, como uma filha amada do Pai. Conseguiram preparar aquela canção que eu coloquei ali para vocês? Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você ouvisse esta canção e você colocasse no seu coração quais as áreas da sua vida precisam ter o equilíbrio, ou o espírito de equilíbrio. Havia no seu coração insegurança, dúvida, mas esta noite, o que eu proponho para você é você receber o amor de Deus. Deus não te deu um espírito de medo, Deus te deu um espírito de amor. Deus te deu poder e autoridade, e Deus te deu um espírito de equilíbrio, um espírito de moderação. Eu gostaria que você olhasse para a sua história, para a sua vida. Quem sabe qual delas, pode colocar essa canção, qual delas, qual das áreas da sua vida você precisa se levantar, você precisa, como aquele filho, cair em si e dizer: eu volto para casa. Não como um escravo que está sendo salvo, mas como um filho amado, com a identidade de filho, com uma identidade de filho. Assim você volta para casa. Aumenta o volume. O amor perfeito Feche os teus olhos. escravo não sou. Você é amado. O Pai das luzes me libertou. Você é livre, meu Pai. Você é livre. Você é livre, meu Pai. A sua verdadeira identidade é filho de Deus. O amor perfeito lançou. Oh, Espírito. Escravo não sou. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Pai das luzes me libertou. Sim, Espírito. Sim, Espírito. É lugar como filho. Eu herdeiro como Jesus Cristo. Tenho grande família. Batizados no teu Espírito. É lugar como filho. Eu herdeiro como Jesus Cristo. Tenho grande Levante-se essa noite. família. Levante-se como filho. Levante-se na verdadeira identidade. Levante-se na tua verdadeira identidade. Levante-se na sua verdadeira identidade. Levante-se na sua verdadeira identidade. Levante-se na sua verdadeira identidade como filho de Deus. Levante-se na sua verdadeira identidade como filha de Deus. Oh, a vassoura Em teus braços me encontrei. Levante-se. E pra tua mesa O Senhor traz equilíbrio sobre a tua vida. O Senhor traz equilíbrio sobre a tua casa. O Senhor traz equilíbrio sobre a tua família. Ele traz equilíbrio sobre você. Sim, Senhor. Sim, sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Esse é o tempo do Senhor de nós levantarmos como filhos de Deus. Nos levantarmos como unidade de filho e filha de Deus. Senhor, esta noite, movimenta esse Espírito em nós. Movimenta
história, nos levantamos esta noite, nos levantamos como filhos e filhas de Deus, nos levantamos como filhos e filhas do Pai, nos levantamos como filhos e filhas amadas, é porque nós fomos chamados para esse propósito. O teu Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O teu Espírito testifica em nós que nós somos filhos amados do Pai. Nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma acusação pode prevalecer sobre o meu irmão, pode prevalecer sobre a minha irmã, pode estar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as nossas vidas, porque o Pai nos ama com amor eterno. O Pai nos ama, porque o Pai nos ama com amor eterno. O Senhor nos ama para sempre. O Senhor nos ama para sempre. O Senhor nos ama para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. O Senhor nos ama para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E se você crê neste amor do Pai, se você crê nessa verdade do Pai, eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Adore, exalte, glorifique, de toda a coração, de toda a tua alma, de toda a tua vida. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e seja um divisor de águas na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu quero te fazer 2 convites. O primeiro, em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta palavra está dizendo que quando nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração que Jesus é o Senhor, nós somos salvos. Esta salvação está disponível para você. Eu quero convidar você para orar comigo a oração de confissão, recebendo Jesus no seu coração, na sua casa, na sua vida. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. Peço perdão pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e faça de mim uma nova criatura. Eu rejeito o diabo e seus demônios e recebo o Espírito Santo, que me fortalece a cada manhã, em nome de Jesus. Receba a salvação sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. O segundo convite, eu quero convidar você para participar de um dos nossos cultos. Fica na Avenida Santa Catarina, número 1901, na cidade de Camboriú. Você é o nosso convidado para participar aos domingos, em nome de Jesus. Amém.